Fala pessoal, então vamos lá para o nosso quinto vídeo. Eu vou estar falando aqui sobre as tabelas de combustíveis, tá bom? Nós temos funções aqui muito legal. Eu não vou ficar falando de como fazer uma tabela de combustível, mas eu vou falar o que nós temos aqui de uso, tá bom? Pode ser até ser que eu dê umas erradinha, porque eu não fico toda hora ativando e desativando essas funções, mas vamos lá. Então, já como nós falamos de configuração de sensor, a gente já olhou aqui, né, o dead time do nosso bico injetor. Se você tiver mais informações para acrescentar aqui, ótimo, se não também pode ficar tranquilo. Nós vamos ter aqui uma tabela de injeção complementar, caso você utilize mais de uma bancada, e mesmo assim ele tem um sistema muito legal que ele está sempre nos perguntando como que a gente quer trabalhar. Se eu estou trabalhando por densidade e velocidade, mas não sei, eu quero que essa bancada entre quando o meu TPS estiver acima de X, quando o meu MAP, etc, ou por RPM, ele sempre pergunta isso, então isso é bem legal. E bom, a partir daí é só ir fazendo a sua tabelinha. Nós vamos ter aqui a configuração do sensor flex, o que isso tem que ser solicitado na compra. Mas existe sim a possibilidade de nós termos um sensor flex, o que é muito interessante, né? Muitas injeções estão entrando nessa função de sensor flex somente agora, tipo, sei lá, coisa de 1, 2 anos atrás. Nós vamos ter então o nosso corte de combustível. As perguntas que eles nos fazem é bem simplesinho, então quando a gente quer que o nosso corte de combustível entre a partir de X rotação, tá aqui por exemplo 1500. Então, por exemplo, assim, o nosso KPA, né, a nossa pressão no coletor tem que estar abaixo de quanto? Cara, essa informação aqui é bem simples, né? Quantos KPA a sua marcha lenta fica? Por exemplo, 35? Então, tem que ser 30, né? Então, é só numa desaceleração que o KPA vai ficar até mais baixo, muito abaixo disso, na verdade. Mas, se ele passar, por exemplo, de 30, que a sua marcha lenta é 35, então já está aí mais um motivo para o cutoff não funcionar. O TPS tem que ficar um valorzinho pequeno, mas ele também não pode ser tão pequeno que o ruído dele ultrapasse, né? Não é convencional ter ruído, isso é óbvio, mas eu já vi bastante carro que ao adicionar o sensor, a gente pega um sensor aí muito antigo, né? Já está lá com às vezes uma década de uso, literalmente 1 ou 2 décadas de uso. Não é nada impossível isso. E o sensor acaba dando muito ruído, né? Então ele fica oscilando ali 0, 0,5%, às vezes até mais, né? 1 ou 2%. Então se você não tiver ainda no cenário de trocar o sensor, você tem que ir se adequando conforme o que você tem aí, né? Então se ele não alcança 2% de ruído, então você deixa esse valorzinho aí, mas o ideal é você sempre deixar ali o mínimo possível, coisa até de 0,5%, tá aí uma dica aí pra vocês. A temperatura do motor você escolhe, tá bom? E delay também aí você escolhe, né? Quanto tempo você quer, se você quer tirar o pé, já quer que ele entre, aí você vai diminuindo, ou se você não quer que ele entre em X tempo, tá aí essa opção. Pronto, e aqui temos um controle, eu acho que essa função é importante. Pelo menos aí um tempozinho, né? E aqui o cutoff a partir de 1500 RPM ele está funcionando, excelente. Quando eu vou voltar a injetar combustível, aí você escolhe um valor, por exemplo, tá bom? E pronto, está configurado aqui o seu corte de combustível. Maravilha. Aí a gente vai ter o nosso controle de malha fechada. Bom, sinceramente, malha fechada em banda estreita não recomendo nunca, tá? Deixaria desabilitado. Ou o convencional, que é banda larga, tá bom? Única banda larga. Pode ser que haja uma exceção de você ter uma Mega aí com 2 entradas de oxigênio, de sensor de oxigênio, mas isso é exceção. Eu acho que você teria que solicitar ela desse jeito. Pronto, então aqui também ele faz tipo as mesmas perguntas que fez ali no corte, tá bom? Então isso aqui você pode deixar aí assim e assim também desse jeito, tá? Não tem nenhum problema.
aqui ele está perguntando quantos por cento ele vai estar corrigindo. Você escolhe o quanto você vai permitir, isso aqui em porcentagem. Então, eu quero, né, que a minha malha fechada corrija até 5% do meu alvo, ou 10%, ou que nem estava aqui, 15%. Você pode estar escolhendo com que temperatura do motor essa função já pode estar funcionando, a partir de qual RPM, ou então a partir de o TPS esteja abaixo de quanto, né? Então, eu quero que ele só funcione até 70%. Então, passou de 70%, ele não vai funcionar a malha fechada. E a mesma coisa aqui, por exemplo, eu não quero que corrija na fase turbo. Ou se quiser, você vai colocando os valores para ele corrigir. Tá bom? E aqui, o simples, essa função aqui acaba nem tendo muita necessidade, porque o condicionador ele só vai mandar o valor assim que já der um tempo mínimo de aquecimento, mas se você quiser também você pode colocar um tempo. Beleza? Então, sei lá, ligou o motor, ela só vai funcionar a partir de 5 minutos. Então, com certeza a sonda já está quente. E é isso, beleza? Vamos lá. Aqui nós estamos então na nossa tabela de combustível. A nossa tabela de combustível aqui a gente chama isso aqui de eficiência volumétrica. Então aqui ela não está nos pedindo em milissegundos, mas sim em porcentagem, tá bom? Aqui é feito um pré-cálculo onde é determinado momentos de mais ou menos combustível e você vem preenchendo em valores, o que na verdade facilita muito para alguns, e para outros que já estão acostumados em milissegundos pode ser chato no começo, mas ambos trazem o mesmo resultado. Se você quer que essa tabela de combustível seja baseado no seu controle de lambda, eu acho que eu pulei essa tabela. Verdade. Essa tabela aqui é o nosso alvo de combustível. Então ela está aqui, o nosso alvo, que nem está aqui no exemplo que veio pra gente. 1,08 de lambda. E aqui ele já veio com 0,89. Então se você quer que a sua Mega já pré-calcule isso para você, a gente vai entrar aqui na configuração, tá bom? Deixa eu ver. Isso, é na segunda tabela. A gente põe para incluir o AFR Target, tá bom? Então ele já vai fazer a curva pra gente. Então aqui, olha só, ele vai ter um valor de combustível. Então a nossa tabela de combustível aqui ele vai injetar algo que fique próximo a isso, tá bom? E aqui também, ó, já é 1100 RPM, então ele já tem um alvo menor de combustível. Então aqui, ó, em 1100 RPM, ele vai tender a procurar esse alvo, entendeu? O que normalmente deixa bem linear a nossa tabela de combustível, entendeu? O que normalmente deixa tipo assim, ó. Isso é só um exemplo. O que normalmente tende a nossa tabela fica mais linear possível. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui assim, ó. Só um exemplo. Mas se você não quer, você quer que realmente seja totalmente proporcional por milissegundos, então é possível também, você só desabilita. Então você sabe que o nosso combustível necessário é 6,8. Então se tiver 100% vai ser ali na casa de 6,8. E conforme mais ou menos rotação, você vai por mais ou menos porcentagem conforme ele vai solicitando mais ou menos a abertura de bico injetor. Então a gente tem essas duas formas de trabalho. E a gente pode estar trabalhando com mais de uma tabela de combustível. Tá bom? Então tá aqui, ó, uma tabela de combustível, que é o que eu falei lá no primeiro vídeo. E aqui uma segunda tabela de combustível, de repente por ignição. Ignição não, perdão, TPS. Então tá aqui, ó, segunda tabela por TPS. 0, né, de repente aqui, ó, 0 a 100% TPS. Ele vai adicionar ou não combustível, tá? Sendo uma tabela secundária. E se ainda for necessário, existem correções
Aqui, ó, existem correções de combustível por bico injetor. Não é convencional, mas se for necessário é possível. Eu confesso de verdade que eu não lembro onde fica. Mas qualquer coisa eu adiciono aí no finalzinho do vídeo, tá bom? Aliás, peraí que eu vou fazer um corte. Pronto, aí lembrei, ó. A gente vai entrar aqui na primeira função, na primeira função. E tá aqui, ó, usar tabela VE-trim. Isso mesmo, não lembrava disso. Pronto, então ele vai liberar uma tabela. Se por alguma aventura você tiver alguma desequalização de injetor, o que é muito difícil, tá? Mas se tiver, você pode estar preenchendo cada bico injetor conforme a necessidade. Então tá aí mais uma função que é difícil de usar, mas se for necessário você tem. Uma função muito útil, tá? Então se por algum motivo está sentindo aí um aquecimento maior ali na última câmara de combustível, etc e tal, ou se você já até passou na máquina ali, você vê que tá tudo certinho, mas mesmo assim tem um único bico injetor que ele ainda insiste em injetar a menos, você poderia estar trabalhando em cima disso para estar corrigindo. Aqui é só um cálculo, beleza? E as tabelas de combustível, nós conseguimos extrair o máximo possível delas. Aqui tem outras funções, mas usuais é isso. Beleza? Então a gente vai estar trazendo aí um próximo vídeo falando na ignição. Beleza? Até o próximo vídeo.